Oi, oi, boa noite. Boa noite ao pessoal de casa que está nesse momento, que vai, na verdade, acompanhar a nossa live de hoje, mais uma live da Paz de Parnaíba. Gostaria de saudar aqui a Aline, nossa psicopedagoga. Na verdade, nós somos psicopedagogas, né, Aline? Isso, boa noite, Simone. Boa noite. E estamos aqui hoje para realizar mais uma live, né? Mais uma live da Paz de Parnaíba. E hoje, né, véspera de homenagem aos psicopedagogos, né? Amanhã, 12 de novembro, dia do psicopedagogo. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho dessa nossa experiência enquanto psicopedagogo na Paz de Parnaíba, né? E mais precisamente no CER, né? Centro Especializado em Reabilitação, desde 2019, né, Aline, que a gente integrou aos centros especializados. Há 2 anos atrás, a APAI, ela trabalhava não só, aliás, ela trabalhava uma clientela bem mais ampla, né, que eram as pessoas, crianças, jovens e adolescentes com transtornos, deficiência intelectual, deficiências múltiplas, e outros tipos de síndromes como transtornos, bem como também as dificuldades de aprendizagem. Então, nós tínhamos aí um público bem amplo, né, em nível de APAI. Então, a partir do momento que nós integramos aos centros especializados em reabilitação, a gente passou a trabalhar apenas duas modalidades de deficiência, né? No caso, a deficiência física, a deficiência intelectual e o autismo. Então, hoje nós estamos aqui, né, para falar um pouco sobre esse trabalho. O pessoal que está em casa, que ainda não conhece o trabalho da APAI, a gente aproveita e faz esse convite para estar conosco também, justamente para poder acompanhar o nosso trabalho, ver como é que isso acontece, né? Então, assim, o Centro Especializado em Reabilitação da APAI de Parnaíba, ele, ele faz um trabalho com uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe que integra os fisioterapeutas, o terapeuta ocupacional, os fonoaudiólogos, os psicólogos, assistente social, como também a enfermagem, além de uma equipe médica especializada na área da psiquiatria, clínico geral, ortopedia e a neurologia, além também de integrar essa equipe, o psicopedagogo, né? Uma área de atuação de grande importância no Centro de Reabilitação da Paz de Parnaíba. Uma vez que nós temos aí uma clientela com uma deficiência intelectual, né? Uma deficiência que, de certa forma, ela acaba se caracterizando por dificuldades cognitivas, né? Onde do qual há um funcionamento cognitivo, né, que não corresponde à média do que é dito, considerado dito normal. Então, de certa forma, é uma clientela que tem uma grande necessidade de estar sendo trabalhado, né, nessa questão da estimulação de suas funções cognitivas, e o psicopedagogo está aí justamente para fazer esse trabalho, né? E como nesse fator, o psicopedagogo, ele é um profissional que ele tem como objeto de estudo o processo de aprendizagem humana, né? É óbvio que a pessoa com deficiência intelectual, ela se integra a esse tipo de estimulação, a esse tipo de trabalho que a gente desenvolve. Não é isso, Aline? Isso, né? Lembrando que a psicopedagogia surgiu na Europa, né, após ter encontrado alguns problemas de aprendizagem, né, algumas pessoas, e só chegou no Brasil em 1970. Então, é uma área ainda muito nova e muito importante, né, porque a psicopedagogia, ela tem seu foco na aprendizagem, porque todo ser humano, ele aprende, mas nem todo ser humano aprende da mesma forma. Então, a forma diferenciada de trabalhar essa aprendizagem é que faz com que a gente perceba se o sujeito está aprendendo ou se o sujeito não está aprendendo de acordo com as suas necessidades.
Isso, exatamente. E assim, e na APAE de Parnaíba, nós temos uma clientela bem específica, né? Na verdade, o psicopedagogo, ele não só trabalha exatamente as pessoas com dificuldades de aprendizagem, porque na APAE a gente já tem uma clientela bem específica, né? Então, assim, a gente recebe o aprendente na APAE de Parnaíba já com um diagnóstico, né? E aí vem aquela pergunta, bom, ele chegou na APAE com o diagnóstico de uma deficiência intelectual. E, afinal de contas, como é essa intervenção, né, do psicopedagogo no Centro Especializado de Reabilitação da APAE de Parnaíba? A gente se prende a um diagnóstico? Claro que não, né? O diagnóstico, ele de certa forma, ele é apenas o protocolo, né, para a entrada desse aprendente no Centro de Reabilitação da APAE. Mas aí o que diferencia o nosso trabalho nesse centro de especializado em reabilitação? É porque nós vamos, de fato, buscar ter um olhar sobre esta criança, sobre este jovem, sobre este adulto, em relação justamente ao seu processo de aprender, né? Como é que, de fato, ele aprende, né? A Aline acabou trazendo aí que nesse processo de aprendizagem, existe a questão das suas maneiras de aprender. E é isso que a gente toca em relação ao nosso aprendente na APAE de Parnaíba. Então, a gente busca aí ter esse olhar psicopedagógico sobre essas habilidades e essas inabilidades que o paciente apresenta, né? Então, a gente busca muito ter esse olhar sobre esse aprendente na APAE de Parnaíba. E a psicopedagogia clínica, né, que é o que nós atuamos lá na APAE, a criança ou adolescente ou adulto, ele já tem um diagnóstico, como a Simone citou. Mas a gente vai procurar os facilitadores para que essa pessoa possa se desenvolver. Muitos deles não é apenas uma questão de escrita ou na área de raciocínio lógico matemático. Muitas vezes eles não conseguem amarrar o cadastro, eles não têm os pré-requisitos para o seu desenvolvimento. Então, isso faz com que a psicopedagogia ela entre aí nesse processo de facilitadora da aprendizagem. Muitos deles que já estão na parte do desenvolvimento, da linguagem, que já conhecem letra, que já formam sílabas, eles veem a aprendizagem como algo ruim. Não, eu não quero fazer isso, eu não gosto, eu não sei. E aí cabe a nós, né, como da psicopedagogia, estar resgatando essa vontade de aprender. Tia, eu não vou amarrar o meu cadastro porque eu não sei, eu não consigo. Como é que eu posso fazer para que esse nosso assistido possa se desenvolver nesse âmbito? A mesma coisa na questão do vestimento, do tomar banho sozinho, do comer sozinho. Então, assim, quando se fala de aprendizagem, geralmente o público se volta muito para o lado escolar, né, na dificuldade escolar. Então, quem não aprende é porque não consegue ler ou não consegue escrever. Mas, muitas vezes, antes de eu conseguir ler e escrever, que é a grande preocupação dos pais, eu preciso saber ter comprometimentos, resolver comprometimentos que são pré-requisitos para que isso aconteça, como a questão da lateralidade, a questão motora, e são atividades que é no lúdico que a criança vai desenvolvendo e o adulto. Então, nós temos muitos assistidos que estão nesse processo, eles entram com o diagnóstico já, a gente acaba trabalhando em equipe, porque eu digo muito que a psicopedagogia ou qualquer outra área, principalmente quando se fala de APA e CE, é uma equipe multidisciplinar. Então, eles acabam passando por mais de um profissional que acaba trabalhando de maneira integrada, para que esse ser, enquanto indivíduo, ele consiga ter as habilidades dele e possa ter uma qualidade de vida. Então, para que isso aconteça, a psicopedagogia ela se torna de fundamental importância, né, e nesse sentido de preparar esse indivíduo para a sua qualidade de vida. Exatamente. E assim, esta fala que a Aline acabou de colocar, isso é a nossa vivência na APAE, né? Ao longo dos anos, a gente vivencia esse pensamento da pessoa com deficiência intelectual. Ela acaba se caracterizando como um ser incapaz. Ela traz isso consigo. Então, é importante, e a gente faz esse trabalho na APAE, um trabalho em equipe.
né? Eu vou fazer a minha intervenção psicopedagógica, mas eu preciso também por exemplo, da área da psicologia que vai trabalhar essa dificuldade de ele compreender que ele é uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, que precisa confiar e acreditar no seu potencial, né? Então, assim, muitas das vezes também isso acaba sendo colocado ao longo dos anos, ele acaba sendo rotulado, né, por uma pessoa, um jovem que não sabe desenvolver as atividades, muitas das vezes a própria família, ela acaba desacreditando que ele não possa desenvolver essas ações sozinhos, porque existe uma deficiência, existe uma patologia, né? Exatamente, tudo isso em cima de um diagnóstico, e isso acaba, de certa forma, retardando esse processo de autonomia, né? É importante, eu acabei de lembrar, Aline, que nessa última semana, os profissionais do CAEP, né, profissionais que também integram a PAI de Parnaíba, que na verdade a gente é uma equipe multidisciplinar, está trabalhando também esse processo de autonomia dos nossos jovens, adolescentes e adultos na PAI. E foi importante quando eu percebi os próprios pais começarem um diálogo em relação a essas atividades de vida diária, né? Então, assim, muitos pais começaram a colocar, olha, está muito difícil, ele não consegue amarrar o cadastro do sapato, ele não consegue dobrar uma camisa, eu tenho que fazer tudo isso por ele, na verdade, eu fiz isso uma vida inteira por ele. Então, o pai, ele começa a se perceber, e diz assim, mas eu fui culpada de tudo isso, entendeu? Eu fui culpada porque eu nunca deixei ele fazer só. E hoje ele é um rapaz e ele não consegue amarrar o cadastro. E ele acaba trazendo um sentimento de frustração, né? E aí ele acaba se frustrando, que ele também internaliza que ele não consegue desenvolver essa atividade. Então, são situações que são vivenciadas pelos nossos jovens, aliás, das nossas crianças, jovens e adultos, né? Que isso, de certa forma, acaba se ampliando, né? Esse tipo de superproteção, esse tipo de dependência. E a gente faz esse trabalho dentro da APAE, na área da psicopedagogia, justamente de fazer essas estimulações também em suas atividades de vida diária, né? Então, assim, nesse processo, né, eu recebo o paciente, a gente sempre traz essa fala do paciente, né? Eu recebo esse aprendente, né, com um diagnóstico, o diagnóstico da deficiência intelectual. Então, eu vou fazer um processo com ele de avaliação, para mim poder compreender, né, como esse jovem, essa criança aprende, né, quais são as habilidades que ela apresenta, quais são as dificuldades que ela apresenta. Então, tudo isso a gente vai fazendo essa análise, vai tendo esse olhar psicopedagógico sobre este jovem que já vem com uma patologia, né, do qual a gente não se prende, né, a uma patologia, porque muitas das vezes, né, o próprio pai, a própria mãe diz assim, mas ele não aprende nada, né, e a gente sabe que todo ser, ele é capaz de aprender, só que existe a questão das diferenças, das formas de aprendizagem, né, e aí a gente tem esse olhar sobre essa maneira que esta criança aprende, e aí a gente já vai trabalhando, né, as possíveis as hipóteses, né, desse próximo passo, né, que seria justamente o nosso plano de intervenção, né? Na verdade, a gente já passa para ter esse olhar psicopedagógico sobre essas habilidades, essas dificuldades, e já vai traçando esse plano, né, esse plano terapêutico para este aprendente. E dentro desse processo, a gente consegue visualizar uma série de situações, né, que esse aprendente acaba colocando no nosso dia a dia, de acordo com a gente vai fazendo essa avaliação. Muitas das vezes, ele tem esse entendimento que não é capaz de aprender, né? Ele acaba internalizando isso, ele já foi rotulado, e isso, de certa forma, acaba dificultando, criando-se uma barreira, né? Nesse processo do aprender. Ele internaliza que não aprende, né? E aí vem
frente a essa parceria com as demais áreas de atuação. Então, existe aí um conflito dessa criança consigo mesmo, existe esse conflito de que ele internalizou que não aprende, já foi colocado isso na cabeça dele, que ele não aprende, e aí isso, de certa forma, a gente precisa ir modificando, né? Precisa ir trabalhando essas dificuldades, criando possibilidades para que ele possa, de fato, começar a desenvolver e acreditar no seu potencial. Exatamente. Então, quando você fala de aprendizagem, né, que é o grande objetivo da psicopedagogia, você percebe que aquele indivíduo, ele vai aprender, mas o que tem que mudar? Tem que mudar a sua forma de ensinar. Então, quando se fala que, meu filho não consegue desenvolver tal coisa, geralmente, quando esse indivíduo vem à terapia, esse assistido, ele já vem com a sensação com a autoestima baixa, ele vem se sentindo que não vai conseguir fazer. Tem uns que dizem, você não sabe que eu não sei fazer? Por que você quer que eu faça tal coisa? Né? E cabe à psicopedagogia e às outras áreas multidisciplinar estar colocando um novo olhar para esse indivíduo diante dessa aprendizagem, inclusive para a família. A família, muitas vezes, trata esse paciente, esse indivíduo, como alguém que precisa de um auxílio maior devido ao seu diagnóstico e muitas vezes não consegue perceber que muita coisa ele consegue sozinho. Então, cabe ao olhar, o nosso olhar ali enquanto pai, está sugerindo, está mostrando, mãezinha, por esse caminho dá certo, aqui eu estou conseguindo fazer com que ele faça tal coisa, vamos tentar em casa. Então, esse processo, quando se fala em desenvolvimento, quando se fala da psicopedagogia nessa equipe multidisciplinar, se fala também dessa parceria com a família. Esse indivíduo, ele vem com o diagnóstico, muitas vezes neurobiológico, e faz com que ele se sinta, e a família se sinta desmotivada. Eu vou levar meu filho para a terapia, a fim de que ele se desenvolva, mas eu já vou não acreditando que ele vai se desenvolver da forma como eu acho que ele deveria se desenvolver. Então, cabe a nós, como profissionais que trabalham com esse público, estar motivando essas famílias. E a motivação vem de onde? Principalmente para que essa criança, para que esse indivíduo continue indo à terapia, procurando os facilitadores. O que é que facilita o meu processo com esse indivíduo na aprendizagem? O que é que ele gosta de fazer? O que é que ele tem de habilidade? Nessa habilidade eu vou tentando puxar aquilo que ele ainda não consegue fazer, mas que ele pode sim vir fazer. Muitos pais se preocupam muito na questão do desenvolvimento de escrita. Eu quero que meu filho escreva, eu quero que meu filho leia, mas meu filho ainda não consegue tomar banho sozinho, Aline. O que é que eu faço? Então, a gente precisa ir por esse caminho, que é tão importante quanto no momento que ele consegue falar, que ele consegue escrever, que ele consegue ler. Então, esse processo não é um processo tão rápido. Muitas vezes, alguns pais se perguntam, mas por que essas crianças estão há tanto tempo? Estão há tanto tempo e não evolui? Será que não evoluiu? Será que está evoluindo? Então, com a pandemia, nós tivemos esse olhar dos pais, porque eles estão mais em casa. Então, quem faz as atividades com eles, quem acompanha a atividade de perto, a atividade que nós fazemos muitas vezes numa sala de uma clínica, são os responsáveis. E esse responsável começou a perceber, nossa, ele já está conseguindo fazer tal coisa, bacana. Nossa, ele não está conseguindo ainda fazer isso, Aline. Você enviou, mas ele sentiu dificuldade em tal coisa. Então, esse olhar que foi aguçado nesse momento tão complicado que nós estamos passando enquanto humanidade, foi um olhar que a gente precisa levar depois dessa pandemia, de acompanhar. Muitas vezes os pais não têm tempo, o responsável não tem tempo para estar com esse indivíduo, mas a qualidade desse tempo faz muita diferença. Hoje não se trabalha mais com a quantidade, sim com a qualidade de tempo. Eu preciso revisar o que meu filho fez na terapia. Eu preciso conversar com o terapeuta. Muitas vezes, a gente precisa sentar com os pais para estar passando, olha, ele fez isso, ou então ele não fez nada hoje. Por que ele não quis fazer? Por que ele não quis vir? Por que ele estava chorando? Por que ele estava se sentindo sem vontade de estar ali? Então, esse feedback que a gente tem enquanto profissional, né, no sistema multidisciplinar do SE, na APAI, faz com que tanto os responsáveis consigam olhar de maneira diferente, que o diagnóstico ele não é uma sentença, que esse indivíduo pode sim vir a se desenvolver de todas as suas habilidades possíveis e coisas que até nós não esperávamos que eles pudessem desenvolver, muitas vezes eles nos surpreendem.
porque o diagnóstico ele é visto como uma sentença. Quando meu filho vai para a PAI, quando meu filho é diagnosticado e começa a receber as terapias da PAI, eu já imagino que meu filho é o quê? É uma pessoa que não vai se desenvolver na escola regular. E nós temos os meninos do ProInt, né, do CAEB, que estão enquanto CAEB, enquanto escola, mas nós temos também os assistidos que estão na escola regular e que fazem o atendimento conosco. E nós estamos sempre em volta com as escolas também desses indivíduos. E aí os pais começam a perceber que mesmo ele tendo um diagnóstico, que mesmo esse indivíduo ele tendo uma adaptação curricular para que ele possa se desenvolver, ele consegue se desenvolver. Então, esse diagnóstico que era tão pesado no início começa a se tornar mais leve. Eu começo a perceber que meu filho desenvolve coisas que antes ele não desenvolvia. Nós tivemos agora, recentemente, os 50 anos da PAI, onde muitas famílias narraram, meu filho não fazia tal coisa, hoje ele já faz. Então, isso é um trabalho o quê? Isso é um trabalho de equipe, isso é um trabalho dos pais, principalmente, junto conosco. E quando a gente fala em equipe, não é só a equipe, os terapeutas da clínica, né, o CAEP como apoio. Se fala da escola regular, que está abrindo essa porta, está abrindo esse olhar. Se fala das famílias, que não estão mais carregando esse diagnóstico, né, com o tempo, com uma maneira mais pesada, estão conseguindo ver de maneira mais leve e vendo que o seu filho, sim, o que você é responsável está se desenvolvendo, né? Isso, para nós, é o que brilha nosso olhar. Quando a gente começa, diante dessas questões, perceber que estão segurando nossa mão. Não, vamos lá, mas que é por aqui que vai dar certo. E eles estão acreditando no nosso trabalho. Quando eles acreditam no nosso trabalho, eles começam a se desenvolver, pronto, tá? O nosso olhar brilha diante disso. É verdade, Aline, é isso mesmo. Então, é isso que acontece com o nosso dia a dia, né? As nossas experiências nesse processo de aprendizagem das pessoas com deficiência, né? Que, na verdade, a gente também acaba aprendendo muita coisa, né? Juntamente com as famílias. E aí, no final, todo mundo está nesse processo de aprendizagem. A gente aprende com eles, eles aprendem conosco, e assim a gente busca, em conjunto, né, essa autonomia dessa clientela que está inserida na APAE, né? E a psicopedagogia, ela tem esse papel fundamental nesse processo de aprendizagem. E aí, como você colocou, ainda se prende muito o entendimento da psicopedagogia nesse processo da escrita, da leitura, e os nossos pais da APAE, né, que estão na APAE, eles acabam também internalizando esta preocupação, né? Meu filho, de fato, ele precisa aprender a ler, aprender a escrever, quando, na verdade, existem inabilidades bem mais básicas que precisam também ter a sua importância, e é isso que a gente vem buscando desenvolver na APAE. A leitura e a escrita, ela é, sim, importante, claro, porém, a gente precisa trabalhar as habilidades básicas deste aprendente que ele ainda não adquiriu, né? E aí as famílias ainda, como você colocou, ainda tem esse entendimento que o que é mais importante é isso. A gente percebeu que isso, de certa forma, vem se modificando, né? Como você mesmo falou, a pandemia, ela veio também para mostrar, né, essas minúcias que ocorrem dentro desse contexto familiar que antes não se percebia, né? Todo mundo aí, uma dinâmica familiar muito acarretada, muito corrida no dia a dia, né? Que mal se tinha tempo para olhar para o seu filho em casa, como ele desenvolve as atividades mais básicas dentro de casa, né? E isso, de certa forma, essa dinâmica familiar, todo mundo trabalhando, todo mundo sai de casa cedo de manhã, só retorna de noite, a criança vai para a escola, de tarde ele tem outra atividade. Então, de certa forma, acabava passando despercebido essas habilidades bem básicas, né? E a pandemia, como você mesmo falou, ela oportunizou as famílias dar uma parada, elas passaram a participar desse processo, foi necessário isso, né? Elas passaram a participar desse processo e começaram a compreender que as atividades mais básicas, né,
Os filhos ainda estão, ainda não conseguem desenvolver sozinhos, por conta aí de uma série de situações, né, como a fala dessa mãe, né, de se culpar, ela disse que ela era culpada do que estava ocorrendo, que o filho nunca tinha desenvolvido uma habilidade de amarrar o cadastro do sapato, então ela passou a se culpar, ela começou a perceber que, de certa forma, ela sempre fez tudo por ele, então, assim, ela disse que aquela situação, ela simplesmente fez por ele uma vida inteira, então ele não ia mais aprender. E aí a gente vai trabalhando o processo inverso, né? A gente passa a trabalhar com essa família, informar que este jovem ele sempre vai estar no processo de aprendizagem, é um processo inacabado, diariamente a gente aprende alguma coisa. Então, a gente precisa ir trabalhando esta visão com as famílias, né? E principalmente aí tirar essa culpa, né, da família. Porque muitas vezes, quando essa família chega até a gente, ela diz assim, mas eu não sabia. Eu digo exatamente. Por você não ter essa informação, né, talvez em algum momento você fez por ele. Mas vamos tentar, e é um processo. Processo por quê? A criança ou adolescente ou esse adulto, ele passou durante muito tempo aquele responsável desenvolvendo atividade X por ele. Então, não é de uma hora para outra que ele vai conseguir fazer aquela atividade. É através do estímulo. Às vezes eu digo, olha, se vai arrumar a cama, não vai arrumar perfeitamente, você vai precisar, enquanto responsável, organizar essa cama novamente, mas ele vai ter que entender que naquele momento da rotina dele, ele foi e arrumou a cama. Ele não vai banhar das primeiras vezes, o ok, vai ter que ser um banho supervisionado, mas eu preciso entender que ele está começando a perceber que ele pode sozinho. Porque não adianta, enquanto profissional, nós trabalharmos motivando para que eles se sintam importantes, porque eles são importantes como ser. Todo ser é importante, todo ser aprende. Só que cada um aprende de maneira diferente e precisa ser ensinado de maneira diferente algo. Então, eles exigem da gente um lúdico, exigem da gente uma maneira que a gente possa passar para ele aquela informação, para que eles consigam compreender aquela informação. Então, para que eles compreendam, eles precisam materializar. E onde é que eu materializo aquilo que eu aprendo? Dentro de casa, na sociedade, no cotidiano. Eu preciso mostrar para essa sociedade que olha a pai como pessoas que estão à parte da sociedade, que não conseguem trabalhar, que não conseguem se desenvolver como uma pessoa típica. E mostrar que eles conseguem, sim, da forma deles. Exatamente. Ensinar da forma que eles conseguem aprender. Então, quando se fala de psicopedagogia, se fala de aprendizagem e se fala das facilitadores da aprendizagem. Porque não é só aprender e não é só ensinar. É o que facilita esse indivíduo a aprender. Então, eu como profissional, eu enquanto responsável, enquanto sociedade, eu preciso entender que eu preciso ter uma maneira de me comunicar e uma maneira que me faça entender que ele consiga entender aquilo que eu estou dizendo. Eu sempre digo, não são eles que têm que se adaptar à sociedade. Somos nós que temos que nos adaptar a eles. Não é um favor que estamos fazendo, né? É uma questão de conhecimento. E quanto mais a gente passa esse conhecimento, quanto mais a gente conversa com os pais, quanto mais os pais passam essas informações adiante, mais eles se sentem acolhidos enquanto sociedade, enquanto família e na própria instituição. Por isso que eles sentem na PAI. Para eles, a PAI é fundamental para alguns responsáveis, para a maioria desses assistidos. Por quê? Porque ali eles se sentem em casa, é uma extensão da casa deles. Mas nós precisamos levar além da PAI, né, que eles se sintam bem e acolhidos em qualquer ambiente, seja no shopping, no supermercado, na rua do seu bairro, na sua comunidade em si. Né? E isso a gente só vai conseguir através da informação, passando essas informações, trocando informações. Porque muitas vezes os pais nos surpreendem com situações que os livros não nos prepararam, que as teorias não nos trazem, né? É a prática, é o dia a dia dessa vivência com eles enquanto instituição, que faz com que a gente consiga ajudá-los naquilo que nos cabe enquanto profissional. Exatamente. E a gente tem essa responsabilidade, a gente tem esse papel
de suma importância na APAE de Parnaíba, né? E, assim, como você mesmo colocou, a gente estudou várias teorias, mas a nossa vivência do dia a dia, de fato, é que nos leva, né, a buscar intervir de maneira em busca de uma eficácia nesse processo de aprendizagem desse aprendente, né? Cada maneira que ele expressa a sua evolução é uma evolução, né? Eu lembro que há uns 2 anos atrás, uma mãe ela trouxe um relato de que o filho dela jamais iria aprender, né? E que ele não aprendia nada, e que ela ia desistir da PAI, ela ia desistir das atividades que ele realizava em outros ambientes, porque para ela ele não desenvolvia de maneira nenhuma, né? E aí, um dia, a gente, em atividades em grupo, ele passou a desenvolver é, uma, um diálogo com os seus colegas na turma, né? E era um que falava, né? A todo instante ele colocava a visão dele sobre o assunto, e aí eu passei a instigar cada vez mais, né? O assunto daquele momento, e ele se colocando a todo instante, claro, que da maneira dele, né? Mas, assim, tinha um sentido, né? Ele conseguia dar esse feedback enquanto ele dialogava com o grupo. E ela passou a observar lá de onde ela estava, na porta, né? Do outro lado do pátio, e aí ela chegou e disse assim: Olha, ele falou tanto no grupo, né? E eu disse: Olha, sabe o que é isso aí? Nós chamamos de evolução. Seu filho, ele está evoluindo. E ela disse assim: realmente, ele não falava tanto assim. E ela disse assim: e o engraçado era aquilo que você falava, ele respondia. Eu digo: é justamente o feedback, é a linguagem, né, que a gente utiliza como forma de facilitadora para que ele consiga compreender o que está sendo dito. E o importante é que ele foi interagindo, interagindo, e ela percebeu, sim, que ali havia uma evolução, né? Ou seja, para ela, num simples diálogo, né, passou a ser algo muito maravilhoso. Ela passou a compreender que ali, de fato, ele estava evoluindo. E eu disse para ela, digo, olha, só em ele tirar uma caneta de um local para o outro, a gente já percebe uma evolução, né? Imagine que ele, diante de uma caneta, ele não tem nenhum movimento, ele não tem nenhum estímulo em relação àquele objeto que está sobre a mesa, aí realmente você pode dizer que ele não está tendo, ou até esteja dentro do processo de aprendizagem dele. Mas a partir do momento que ele retirou de um local para outro, foi visivelmente a evolução dele. Então, ela passou a ter uma outra visão sobre isso, né? Então, assim, são situações que a gente vivencia no dia a dia, né? Que nos traz o pensamento, né? A gente, de certa forma, acaba fortificando o nosso pensamento, né? Em relação às pessoas com deficiências, que elas são, sim, capazes de aprender, né? Claro que da maneira dela, né? E a gente faz parte desse processo como facilitador desta aprendizagem, né? Então, eu particularmente eu sou muito feliz, né? Por trabalhar nessa área maravilhosa da psicopedagogia, né? Que a gente, de certa forma, de certa forma não, nós somos investigadores desse processo de aprendizagem também, porque a gente tem um olhar sobre essa aprendizagem, como é que isso está ocorrendo, aonde nós podemos estar intervindo, né? Aonde nós podemos estar facilitando. Então, isso é muito importante na APAE. A área da psicopedagogia, como as demais áreas, elas são importantes dentro desse processo dos jovens, das crianças, dos nossos adolescentes que estão inseridos lá, né, Aline? E o processo de alta, né, falamos de diagnóstico, mas esse processo de alta também é uma pergunta que os pais, os responsáveis sempre nos fazem. Ele vai passar, ele recebeu um diagnóstico, está sendo atendido na APAE, está atendido pela psicopedagogia, ele vai ter que passar a vida inteira vindo, né? Ele não vai se desenvolver, e aí é algo que vem se desmistificando com os pais. Muitas vezes esse indivíduo, ele passa a receber, ele tem 5 terapias,
De 5 ele vai para 3, para 4, para 1, quer dizer, ele vai se desenvolvendo nas áreas específicas, e essas áreas específicas vão dando um processo de alta para esse indivíduo. Então, nós temos muitos que não estão mais em todas as áreas, não são atendidos mais por todas as áreas específicas do cérebro, né, todas as terapias. E isso é algo muito positivo. E isso só vem também no decorrer do tempo. Quando se fala de processo a nível deficiência intelectual, autismo e todos esses processos em relação às atividades físicas também, nós precisamos entender que isso é um processo longo, ele não se dá de um dia para o outro. E esse processo muitas vezes faz com que essa criança passe anos nessa instituição, mas isso não significa que ele vá passar a vida inteira. Tem uns que já saíram e nos deixaram muitas saudades, encontramos só no shopping, enfim, nas praias por aí. Então, esse processo eu preciso entender enquanto família. Meu filho recebeu um diagnóstico. Ele passou a ser assistido pela APAE de Parnaíba. Ele passou a ser atendido por vários profissionais. Isso vai ser para a vida toda? Não. Isso vai ser até quando ele conseguir ir sozinho. E nós não precisarmos mais facilitar o seu caminho, a sua aprendizagem. Porque a psicopedagogia, ela entra com essa facilitação de acordo com aquilo que o indivíduo traz de vontade, de habilidade, e muitas vezes acaba apresentando para ele um potencial que nem ele sabia que ele tinha. Então, nós temos alguns assistidos que se desenvolvem no teatro, na música, na dança, e nem eles e nem as famílias sabiam que ele tinha esse potencial. Então, isso cabe também ao nosso olhar, né? Olhar quanto família. Quando eu falo nosso, não é só enquanto eu, profissional da APAE, é eu, enquanto responsável que estou escutando essa live, assistindo essa live, eu, enquanto professor dessa escola, que essa criança está inserida, cabe a nós termos esse olhar para facilitar e ajudar com que esse indivíduo possa se desenvolver e tenha uma qualidade de vida. Não é só apenas estar inserido na comunidade, estar inserido na escola regular, estar inserido na APAE, é ter uma qualidade de vida e receber todas as facilitadoras que possam fazer com que ele se desenvolva. Sim, com certeza. E assim, nós estamos aqui, eu estou aqui agora olhando, uma mãe falando que se sente muito feliz, que cada ganho na aprendizagem que o filho dela tem é uma grande vitória, né? E isso é muito prazeroso a gente ver que o olhar das famílias, eles estão se modificando, né? Isso quer dizer que o nosso processo, nossa responsabilidade, ela está se ampliando, né? A família, ela já está trabalhando lado a lado conosco, isso é muito importante, né? Então, assim, eu volto a dizer que nós estamos vivenciando outros tempos, né? E a pandemia, de certa forma, ela foi fundamental, né? Claro que essa pandemia ela também trouxe muitas coisas ruins, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas também trouxe essas coisas boas, né? Esse olhar começou a se modificar a partir desse momento dessa praticidade dentro do seu próprio ambiente. E isso é muito importante, né? Então, assim, a gente percebe que agora a gente tem um grande aliado, né? Que é a família. A família, ela está agora aí conosco, ela realmente está ali empoderada, né? E para a gente fazer esse trabalho junto, né? Então, assim, a gente acreditar de fato que a pessoa com deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência, ela tem sim suas potencialidades, ela é capaz de aprender, né? E assim, não é a gente só focar nessa aprendizagem escolar, não. Claro que ela é fundamental, mas a gente também precisa perceber que há outras aprendizagens que também precisam ser estimuladas, precisam ser capacitadas e potencializadas, né? E aí, como você colocou, Aline, nós temos alunos, que a gente coloca alunos, nossos meninos, nossos jovens, que praticamente, em seu contexto familiar, eles se sentiam muito incapazes de desenvolver alguma coisa. Eu tenho aí uma experiência de um jovem na APAE que ele tinha esse olhar sobre ele de potencialidade. Ele era assim, eu vou dizer aqui uma linguagem, mas ela não é pejorativa não, tá? Era um meninozinho rabugento, mas um rabugento carinhoso. Eu estou falando no sentido carinhoso, tá? Mas assim,
ele não acreditava no potencial dele. E um dia ele chegou e disse assim: eu me vi no palco, com muita gente me olhando. Eu digo: ó, olha que bacana, né? As coisas se modificando. Eu digo: e aí, o que tu achou? Ele disse: olha, eu fiz teatro e achava que era muito difícil, e não foi, não. Quando eu vi aquela multidão de gente ali, eu internalizei o meu personagem, eu fui desenvolvendo. E eu digo: e aí, tu acredita agora que tu tens capacidade de desenvolver qualquer coisa na tua vida? Ele disse: agora eu tenho. Então, assim, a própria pessoa com deficiência, ela já se percebe, né? Ela já percebe essas suas potencialidades. E o bom é que a família já está começando a ter esse olhar e está entrando aí conosco nesta batalha, né? Em relação também em relação aos preconceitos que ainda existem na nossa sociedade. É, como você mesmo colocou, esses meninos, esses jovens, essas crianças, elas não vão estar uma vida inteira na APAE de Parnaíba. A gente tem um início, um meio e um fim, né? Então, esse fim é justamente o processo de alta dele, né? O começo é o diagnóstico que eu digo, mas essa avaliação, perceber quais são as potencialidades para que ele supere as dificuldades. E aí a gente vai trabalhando esse processo em equipe, né? Porque a gente é uma equipe multidisciplinar, onde cada área ela vai se integrando uma à outra. Meu aprendente ele tem dificuldades de linguagem, então a fonoaudiologia ela já vai trabalhando como facilitadora desta linguagem, e aí eu já vou trabalhando outro processo. Ele tem uma dificuldade de internalizar as suas potencialidades, aí vem a psicologia e potencializa, né? E assim, e este é o trabalho que essa equipe multidisciplinar da APAE ela desenvolve. Então, este é o processo, né, de trabalho em relação a esse aprendente. E ela tem sim, ela precisa ter um final, porque a gente está preparando este indivíduo para uma autonomia, né? Para que, de fato, ele seja o protagonista da sua história, para que ele tenha essa qualidade de vida, para que ele desenvolva uma atividade laboral, uma atividade no mercado de trabalho, e a gente está preparando esse indivíduo para isso, né? Então, preparar ele justamente para que ele caminhe futuramente com suas próprias pernas, e é isso que a gente busca, né? E quando se fala de psicopedagogia, que a gente traz, né, essa questão do erro. Todos eles, muitas vezes, têm muito medo de errar. E os pais, mas ele não vai conseguir, ele vai errar, ele vai apagar, ou então até ele mesmo, enquanto indivíduo, não vou conseguir, tia, eu não sei. E eu sempre digo que a psicopedagogia ela está para ser renovada esse olhar do erro. O erro, ele faz parte da aprendizagem. Então, quanto mais eles errarem, quanto mais eles não conseguirem desenvolver algo, quanto mais nós estivermos lá dando esse apoio e essa facilitador para que ele consiga se desenvolver, ele vai passar a ver o erro como algo comum, que faz parte do processo de aprendizagem. Você não consegue aprender a andar de bicicleta sem cair nenhuma vez. Você não aprende a caminhar sem escorregar nenhuma vez, sem cair nenhuma vez. Então, é o mesmo processo que eles, enquanto pessoa com deficiência, e as famílias passam porque muitas vezes elas não conseguem fazer aquilo que a gente passa como tarefa para casa, para os pais. Olha, pai, a responsável, eu preciso que você em casa faça isso. Ele não conseguiu a linha, ele não conseguiu a primeira, ele não conseguiu a segunda, ele não conseguiu a terceira, mas vamos lá, é através desse erro que ele vai conseguindo aprender e a se desenvolver. Da primeira vez ele não vai fazer tal qual é esperado, mas da segunda vez ele vai errar menos, até ele quando ele conseguir fazer aquilo de maneira satisfatória para ele mesmo. Então, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala também desse olhar sobre o erro, do erro quando se está aprendendo, né? E a psicopedagogia ela se torna fundamental nesse sentido, em estar facilitando e encorajando esses pais, eles mesmos, enquanto indivíduos, para que eles possam vir a se desenvolver e continuem no seu processo de desenvolvimento. Não é um processo rápido, não é um processo fácil, não é fácil para os pais receber um diagnóstico responsável, não é fácil para eles enquanto são inseridos na sociedade, percebem que olham diferente,
percebem que tentam facilitar, eu quero fazer, não, você não. Então, todo esse processo é um processo lento, e nós estamos, enquanto cidadãos, ainda participando dessa evolução. Eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos estar falando de muitas mais realizações do que nós estamos hoje, enquanto profissionais, enquanto comunidade que abraçou todas essas causas. Mas isso é um processo ainda. Mas a gente fica muito feliz quando percebe que os pais, que os responsáveis, começam a trabalhar essa independência deles, começam a olhar o erro deles de maneira diferente. Eles começam a perceber que eles podem errar, que eles estão no seu processo de aprendizagem. E isso, para a gente, é o que realmente é o foco da psicopedagogia, né? É facilitar essa aprendizagem que seja da maneira mais tranquila e mais satisfatória possível. Exatamente. E assim, o que eu sempre digo aos pais, né, que muitas das vezes, eu tentei a primeira vez, eu tentei a segunda vez, aí não tive mais paciência e eu mesmo fiz por ele. Então, assim, a gente escuta muito isso, né? E aí, assim, a minha fala é justamente esta, sabe, Aline, em relação a essa persistência nesse processo de aprender. Porque é um processo muito complexo, de certa forma, né? Esse processo de aprendizagem, ele acaba se tornando complexo, inclusive para a pessoa com uma deficiência intelectual, uma deficiência que, de certa forma, é caracterizada por uma situação chamada inferior, né, em relação a um certo normal. E, de certa maneira, isso acaba dificultando um pouquinho mais para ele, mas isso não quer dizer que ele não vá aprender. Então, assim, eu sempre digo isso aos pais, né, dessa persistência. Mas eu não consigo, ele gasta muito sabonete, é muita água. Eu vou chegar atrasado se eu for esperar ele se arrumar. Então, lógico que dentro do limite, ele não vai conseguir se fazer todas as vezes. Alguma vez alguém vai ter que ajudar, né, de alguma maneira. Mas, assim, o importante é não desistir, é tentar, até que esse indivíduo consiga ter essa habilidade já nata. E um passo importante, Aline, que eu sempre digo aos pais: nunca digam a ele, nunca deixem ele perceber que ele não está fazendo as coisas de maneira incorreta, né? Então, assim, você precisa potencializar, você precisa dar mais apoio, dar mais força, né? Quando ele começar a perceber que não está conseguindo, o sentimento dele é de abandonar, porque para ele a situação é muito complexa, né? Então ele diz assim, mas eu não consigo, então ele abandona, ele abomina aquela atividade, então ele não tem interesse naquela atividade porque ele percebeu que ele teve dificuldade, e aí o pai vem, ou a mãe vem, e aí com essa situação de não ter a paciência, de ajudar, às vezes até por uma questão mesmo, como você colocou, de eu vou me atrasar e eu acabo fazendo por ele, isso, de certa forma, está potencializando o pensamento dele de incapacidade, né? Então, na verdade, a gente precisa persistir. E aí eu sempre digo isso aos pais, vamos persistir. Então, vamos tirar um tempinho para poder ajudar ele a dobrar a camisa, vamos tirar um tempinho para que ele possa lhe ajudar nas tarefas de casa, porque ali ele está aprendendo, né? Então, assim, não é só importante aprender a ler e a escrever, é importante ele aprender outras atividades que é necessária para a vida dele, né? Imagine aí um dia esse jovem que de certa passou por um processo de reabilitação, está apto, por exemplo, a ir para o mercado de trabalho, muitas das ações ele vai trazer essas ações prévias que ele teve em casa, ele vai levar isso para a sua experiência lá no mercado de trabalho, né? E a mamãe e o papai não vai estar lá para poder fazer isso por ele. Então, são situações que ele vai passar em outros ambientes que ele vai estar, e se ele não estiver preparado para isso, ele particularmente vai começar a se frustrar, ele vai começar a sofrer bullying, porque existe também o bullying no próprio mercado de trabalho, né? E isso acaba sendo ruim na vida da pessoa com essa deficiência. Então, assim, é importante a gente sempre estimular aos pais de persistirem em relação a esse processo de aprendizagem nas atividades mais básicas em casa, né? O cadastro para ele é muito complexo, mas uma hora ele vai conseguir. Vamos buscar aí uma maneira que facilite esse processo de aprendizagem em relação
a essa atividade básica, né? Ah, ele gasta muita água, então vamos trabalhar isso, ó. Passa, jogue a água, em seguida põe o sabonete. Ele não vai aprender, como você falou, isso na primeira ou na segunda vez. É um processo, e é, às vezes, um processo muito longo, né? Então, esse processo de aprendizagem, ele pode, sim, estar a um curto prazo, de certa forma, também depende muito também de como esse processo está se compondo, né? Como também pode ser um processo de aprendizagem a longo prazo, né? Existe todo um processo, de certa forma, também não podemos esquecer que existe uma patologia. Para nós, não é o mais importante a patologia, mas nós também não podemos desassociá-las da situação, dessas dificuldades e desse processo de aprendizagem, né? Então, assim, é como eu sempre digo, pai, mãe, vamos persistir. Uma hora vai dar certo. E a gente precisa potencializar isso para ele. Ele precisa perceber que ele está no caminho certo, né? E se você disser a ele, mas não é assim, você ainda não sabe fazer, isso de certa forma vai retardando aí essa potencialidade. A gente precisa fazer o contrário. A gente precisa potencializar, mesmo que não esteja corretamente, porque isso a gente sabe que não vai ser de imediato, mas a gente precisa dizer, olha, como está ficando legal, né? É isso mesmo, mas vamos fazer mais uma aqui. E levanta esse processo lúdico, né? E isso, de certa forma, acaba sendo algo prazeroso para ele, né? O que era ruim passa a ser prazeroso. Então, esse processo da ludicidade, vamos lá, vamos brincar um pouquinho, nós vamos brincar de arrumar a camisa, vamos brincar de arrumar o quarto, quem arruma o quarto primeiro. Então, tudo isso são ações que é levado para a ludicidade, que acaba sendo prazeroso para ele. E o processo de aprendizagem, ele vem de maneira natural, né? Porque aí nós estamos unindo a questão do eixo de interesse dele, porque a gente precisa trabalhar isso também. Se ele não tiver interesse no que está ocorrendo, também não vai adiantar. Então, eu preciso despertar esse interesse, né, desse aprendente, para que isso flua de maneira muito natural e esse processo de aprendizagem ele vai ocorrendo, né? Exato, né? E assim, como dica, né, sugestão aos pais que estão nos assistindo, os responsáveis, né, é o olhar, né, o olhar daquilo que ele consegue, aquilo que aquele indivíduo está conseguindo fazer, desenvolver, e aquilo que ele não está conseguindo fazer. Porque eu preciso ter aquele olhar, aquele tempo, aquela qualidade de tempo para observar, para perceber aquilo que não está adequado, né? Como eu estou falando, como eu estou olhando para esse indivíduo, como eu estou tratando. Será que eu estou elevando as suas potencialidades? Será que eu estou desmotivando? Mesmo, às vezes, sem se perceber. Né? Esse responsável pode estar influenciando nessas questões. E, assim, quanto mais eu, enquanto responsável, enquanto pai, que sou o que mais tenho amor e quero que esse indivíduo se desenvolva, né? Eu estiver pronto para perceber que ele está nesse processo de aprendizagem, que eu preciso acreditar no processo dele, mas vai ser o seu desenvolvimento. Nós trabalhamos, sim, com a questão de algumas limitações, a gente sabe, mas isso cabe à família, aos responsáveis, aos pais, ou até os profissionais que estão em volta desse indivíduo, conhecê-lo. Ter um olhar de conhecer aquele indivíduo, o que ele gosta, o que ele não gosta, de incentivo, daquilo que ele não vai se... Não, que ele não gosta disso aqui, então eu não vou insistir com ele nesse sentido, né? Tudo eu preciso ter em volta, né, para que eu possa fazer com que ele possa adquirir essa aprendizagem, porque essa aprendizagem ele vai ter, todo o tempo ele está recebendo estímulo. Então, esse estímulo, ele precisa, para que ele possa ter um êxito, ele precisa, para ele se tornar aprendizagem, eu preciso fazer com que eu tenha interesse naquilo ali. Então, se ele não tiver interesse, se ele se sentir desmotivado, se ele não receber esses estímulos adequados, isso não vai acontecer a aprendizagem que a gente espera para ele, né? Exatamente, é isso mesmo. E, de certa forma, acaba trazendo aí uma frustração, né? E acaba trazendo um bloqueio, aflora aí uma barreira, que aí a gente precisa justamente ir pensando, né, em relação a esse processo, buscar uma maneira
facilitadora de intervenção, né? Não só psicopedagogo, mas sim toda uma equipe, e lembrando que quando a gente passa a ter algumas dificuldades, porque a gente, na verdade, nós não somos detentores do saber, né, como diz a história, mas assim, a gente busca em cada situação a melhor forma de intervir. E muitas das vezes a gente não encontra essas respostas de imediato, né? Isso, de certa forma, a gente acaba ficando incomodada com isso, e aí a gente vai buscar a trabalhar justamente com a equipe multidisciplinar uma maneira de facilitar esse processo de aprendizagem dessa criança e desse jovem, né? Então, de certa forma, nós fazemos aí um trabalho importante, de certa forma não, é um trabalho importante, né, dentro da APAE, que a experiência do dia a dia, que vai nos gabaritando, vai nos fazendo a compreender exatamente qual caminho percorrer, né? Muitas vezes eu venho para casa com uma incógnita muito grande na minha cabeça em relação a um determinado comportamento que foi apresentado pela criança, e aí eu vou começando a buscar, a entender por que ocorre daquela forma, né? Para poder começar a intervir, né? Então, é esse o trabalho que a gente desenvolve no Centro Especializado de Reabilitação. Eu estou lendo aqui um comentário da Maria Irineuda Carvalho. Ela diz o seguinte, que ela não tem um filho autista, né? Mas ela gosta muito de aprender sobre autista, né? A Maria Irineuda está fazendo aí um papel belíssimo, né? Enquanto sociedade, né? Enquanto ser de compreender o outro, né? Isso é muito importante. Imagine se a nossa sociedade, ela de fato passa a internalizar, a compreender, né? Acredito que a Maria Irineuda ela esteja aprendendo conosco hoje justamente esse papel, né? O papel da nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? Eu preciso compreender o outro, né? Eu preciso tolerar o outro, isso é muito importante. Parabéns, viu, Maria Neide? Bom começo, né? E o que a gente espera é que daqui a alguns anos, né, outras Marias Iraneides também aflorem aí esse pensamento, né? Parabéns aí pelo pensamento de vocês. E a gente está aqui, mais uma vez, né, para explanar esse nosso trabalho no Centro de Reabilitação. Estamos aqui para conversar com o pessoal que está em casa, né? Alguns comentários a gente já colocou aqui. A gente aguarda aí alguma pergunta, alguma informação que a gente possa explanar cada vez mais. É isso, Aline? Isso. E a Cécia diz o seguinte, incentivar sempre. A Cécia, ela é uma mãe muito dedicada, né? E ela busca fazer esse trabalho, né? Porque ela tem a responsabilidade dela e o interesse enquanto família, né? Ela tem um grande interesse de ver o seu filho desenvolver, né? Se desenvolver. Hoje ele ainda é uma criança, e ele está nesse processo de aprendizagem, né? E eu acredito que cada evolução dele, para ela, é uma vitória também, como foi dito a mãe Francisca Adriana. Então, assim, são mães que estão em busca de uma qualidade de vida para os seus filhos, né? Que elas estão participando desse processo de aprendizagem, e isso é muito importante, né? Nesse exato momento, nós estamos realizando atividades na APAE, né? A gente já retornou com as nossas atividades, não exatamente com uma totalidade de 100%, né? Mas estamos aí com 50% dos nossos atendimentos, né? É uma recomendação, é uma orientação da própria Secretaria de Saúde do nosso município, do próprio Ministério, né? Onde nós estamos tomando todas as medidas de segurança, né? Tanto para as crianças, os nossos assistidos, na verdade, como também para os profissionais. E, mais além dessas atividades que estão sendo realizadas presencial, a gente também estamos
continuando as atividades que a gente iniciou lá atrás, né? Há 7 meses atrás, que foram justamente essas atividades remotas, né? Onde a gente precisou se reinventar, né? No início, muito difícil, né? Eu lembro que durante as nossas reuniões de equipe terapêutica, que nós fizemos aí várias reuniões para traçar esse plano de atividades, como é que isso ia ser, tinha muitas barreiras nesse processo remota, o acesso à internet, os pais não estavam com tempo, e aí a gente foi, aos poucos, se adequando, na verdade, se reinventando, e hoje é uma atividade que está aí muito natural na vida da gente, e a gente está conseguindo desenvolver, né? Claro que a gente precisa ainda mais da participação da família, tá? É um processo que é necessário nesse momento, essas atividades ocorrerem em casa, a gente precisa que a família esteja ali, parceira forte mesmo, nos ajudando. Muitas das vezes o pai diz assim, mas eu não consigo desenvolver essa atividade com ele. Mas a gente precisa tentar, né? A gente precisa tentar, a gente precisa buscar outras maneiras para que essa atividade ela não passe despercebida, ela acaba não sendo uma atividade, de certa forma, banalizada, enfim, a gente precisa estarmos juntos, né, nesta caminhada. É importante que os pais continuem, né, fazendo essas atividades com os filhos, os que ainda não têm a paciência, como a gente diz, está na hora de a gente começar a ter um pouquinho mais de paciência, entrar nesse processo, tá bom? Que até oportuniza a cada um dos pais, das famílias, a perceber exatamente as dificuldades e essas potencialidades que cada criança, cada jovem, cada adulto tem, né? Então, é muito importante que nós tenhamos a família como parceira. Mais uma vez, a gente trazendo, né, na nossa fala a participação da família nesse processo de aprendizagem. Tudo bem, Aline? E assim, gente, a gente está aqui à disposição, quem tiver alguma pergunta a fazer, nós estamos aqui aguardando, né? A gente vai tirar esse tempinho agora para alguém que queira se manifestar, né? Caso não haja nenhuma manifestação, eu acredito que a gente deu o nosso recado, né? A gente trouxe as nossas informações, a gente trouxe as nossas experiências, né? Que, assim, para mim, elas são de grande valia. Por quê? Porque, às vezes, a gente acaba passando por situações que, às vezes, a gente também se sente, às vezes, incapacitado. Mas aí vem aquele olhar, né? Vem o olhar psicopedagógico, vamos lá, vamos tentar compreender o que está ocorrendo, é o gosto pela pesquisa, né? Porque nós somos pesquisadores, então, às vezes, a criança, como eu falei anteriormente, ele traz um determinado comportamento que isso para você ainda é inédito. E aí você vai para a literatura, você vai para a observação, às vezes você precisa intervir só na observação, ver como é que essa criança se coloca diante desse objeto de aprendizagem, e aí você vai analisando e buscando compreender para intervir, né? Então, capacitações e cursos que não é fácil, né? Muitas vezes a gente se depara, como a Simone citou, com casos que não aprendemos até então, ouvimos falar até então, e surgiu recentemente. Então, é sempre uma busca pelo conhecimento que nunca se cessa. Porque você compreende, faz o curso naquela área, amanhã já surge outra dificuldade, amanhã já surge outra informação, e você está sempre tentando acompanhar todas essas informações para levar o melhor para essa clientela, que vem com tanto carinho, com tanta atenção com a gente. Então, assim, não é um processo fácil, não é um processo de só chegar e receber aquele paciente, aquele indivíduo. Tem toda uma questão por trás. A PAI, enquanto SER, muitos de nós já passamos por várias capacitações, por vários cursos patrocinados pela própria instituição. Então, tudo é muito sério. A gente trabalha com protocolo, são protocolos que muitas vezes a gente tem que dividir junto com um colega,
porque você começa a perceber que só a sua área não está conseguindo, ou então aquela criança é atendida só por você, você tem que ir na coordenação, ó, possivelmente precisa de um atendimento de outro profissional também. Então, é um processo muito multidisciplinar, muito de equipe, muito com parceria da família. E isso faz com que esses indivíduos tenham êxito, porque a função da PAI é dar uma qualidade de vida maior a eles. Não é? Então, a gente só consegue isso com toda essa equipe, com toda essa estrutura que o SERV vem dando para a gente, enquanto profissional, e as famílias enquanto ser tão atuantes que faz com que a gente consiga ajudar nesse processo de desenvolvimento desse indivíduo. Com certeza. E assim, eu sempre digo que esse processo não é uma receita de bolo, né? Que você faz desse jeito e vai dar certo. Então, muitas vezes a gente precisa se reinventar, buscar. E assim, é importante na fala da Aline que o papel da APAI, né? A APAI é uma instituição que tem uma grande responsabilidade e ela reconhece o seu papel. Então, a gestão, ela sempre busca potencializar os seus profissionais, capacitar, né, para que nós possamos desempenhar o nosso trabalho da melhor forma possível, intervir de maneira correta, né, buscar compreender esse processo de aprendizagem como algo, de certa forma, é complexo, tá? Não é nada fácil, né? De certa forma, mas para além de típicas, nós temos nossas dificuldades, imagine quem tem uma patologia, né? Então, isso, de certa forma, é necessário que todos nós compreendamos que esse processo, ele é complexo, né? E que requer um olhar, né? Bastante aguçado em cada comportamento, em cada maneira de aprender, para que nós, de fato, possamos intervir, né? Claro que em busca de uma evolução, em busca de uma qualidade de vida, em busca de autonomia desse sujeito diante do seu objeto de aprendizagem, né? Para que ele possa ter uma vida normal, porque este é o papel, né? Fazer com que esses jovens, de fato, eles tenham uma vida normal como qualquer outra pessoa, né? E a sociedade, ela também tem esta responsabilidade. Como a Mariana Eide colocou, ela não tem filho autista, mas ela sempre busca conhecer para compreender. Eu acredito que se toda a sociedade tivesse esse mesmo pensamento, nós, de fato, nós teríamos uma sociedade igualitária, né? E aí a gente finaliza ali. Não tem mais coisa para a gente falar? Finalizar, né? É assim, na verdade, a gente tem muita coisa, né? Aliás, as nossas experiências, a gente tem muita vivência, a gente tem muita experiência para contar, que já ocorreram no nosso dia a dia, né? Mas, assim, a gente vai dando essas pinceladas naquilo que já ocorreu, nas situações que, de fato, trouxe para a gente, de certa forma, alguma inquietação enquanto profissional, e essas evoluções, elas muito importante para cada um de nós enquanto profissional, né? Para mim, eu digo sempre que é o meu combustível. É o meu combustível. Eu amo a psicopedagogia, né? Eu amo trabalhar com os adolescentes, com as crianças da PAI, né? Porque são os meus semelhantes, acima de tudo. E isso, de certa forma, nos traz uma gratificação muito grande quando a gente percebe uma mudança de comportamento, quando a gente percebe que aquele indivíduo que não tinha um pensamento de potencialidade, ele passa a se perceber como protagonista da sua própria história, eu consigo fazer, eu achava que não, mas eu consigo. Então, assim, tudo isso para nós é muito gratificante, né? E aí, eu vou deixar a linha aí com as suas considerações finais, né? E a gente, vou deixar aí a linha, né, para dar essas suas considerações, e em seguida a gente fecha e encerra a nossa live. Bom, né, parabenizar, que amanhã é dia do psicopedagogo, aos meus colegas psicopedagogos, nessa profissão tão importante,
e que está fazendo tanta diferença na vida de muitas pessoas, e que é tão séria, tão respaldada em tanto estudo, em tanto conteúdo. Então, parabenizar todos que fazem dessa profissão, que é uma profissão, né? A gente está aí brigando ainda por algumas regulamentações, mas é uma profissão tão respeitada e tão importante, para que todas as pessoas que precisam ter acesso à psicopedagogia possam encontrar nela uma maior qualidade de vida e uma forma diferente de desenvolver o seu aprendizado. Agradecer a Simone, a Celine, que foi tão paciente comigo aqui, né? Que eu sou um pouco leiga com essas questões de tecnologias, a Keila, né? A Simone, que, enfim, está sempre com a gente como coordenadora e colega de profissão. E boa noite, um abraço carinhoso nos pais que estão nos assistindo, que está com um período agora por conta da pandemia que a gente acaba não encontrando, fala mais pelo online, né? Nós retornamos, mas não retornamos com todos devido à pandemia, né? Está em processo ainda. E agradecer, e estou muito feliz. Sempre é muito bom conversar sobre psicopedagogia. É verdade, é isso mesmo. E eu aproveito também, endosso as palavras da Aline, né? Parabenizando a todos os psicopedagogos, né? Pela data de amanhã, não só pela de amanhã, mas também todas as conquistas até agora, né? De certa forma, como a Aline falou, é uma profissão, nós temos um papel muito relevante nesse processo de aprendizagem. O que precisa, de fato, é a questão só da regulamentação, mas nós temos o nosso papel e isso está fazendo um grande diferencial na vida de muita gente, como a Aline colocou, né? Então, hoje a gente tem muitas crianças, muitos jovens, até mesmo os idosos, que estão passando por um processo de intervenção psicopedagógico e a gente já começa a perceber que existe uma evolução e uma qualidade de vida. Então, assim, a gente busca trabalhar essas dificuldades, né, levando em consideração de maneira espetacular as suas habilidades, as suas potencialidades, né, e assim, gostaria muito agora de parabenizar todos os psicopedagogos, os simpatizantes, né, em relação à psicopedagogia, e dizer que nós estamos aí na luta, né? Na luta por esta regulamentação, que eu acredito que já passou até da hora dessa regulamentação sair, mas assim, de qualquer maneira é um processo, a gente sabe que no nosso país também as coisas, de certa forma, caminham ainda muito lento, né? Mas nós estamos provando que as nossas ações, que as nossas atividades, elas possuem sim suas eficácias, né? Nesse processo de aprendizagem do sujeito em qualquer situação, seja ela suas aprendizagens de vida diária, seja a sua aprendizagem escolar, enfim, o processo de aprendizagem de modo geral, tá? Então, vou aproveitar e agradecer a todos que estiveram conosco até agora, tá? Quem ainda não conhece o trabalho da APAE, né, as nossas portas sempre estarão abertas para estar esperando você da sociedade para vir conhecer a nossa instituição, e melhor ainda, conhecer o potencial dos nossos assistidos, tá? Aí eu volto a dizer que muitas das vezes esses potenciais eles são banalizados quando eu não conheço, né? E quando eu passo a conhecer, há uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, e é isso que a gente espera da nossa sociedade. Então, a APAE está de portas abertas para receber a nossa sociedade, para que nós possamos caminhar juntos em busca dessa inclusão, em busca de uma qualidade de vida dos nossos assistidos, como também das pessoas com deficiência de modo geral, né? Parnaíba é uma cidade muito populosa, a APAE, de certa forma, ela ainda não conseguiu atingir uma totalidade das pessoas com deficiência no município, até às vezes por uma questão mesmo de uma opção da própria família em não levar, né, e também em outras situações por a gente não ter ainda uma capacidade ampliada para atender aí uma lista de espera imensa, mas assim, nós continuamos na luta, vamos buscar ampliar nosso quadro de profissional, vamos buscar ampliar os nossos
serviços para que nós possamos, de fato, dar uma qualidade de vida às pessoas com deficiência do município de Parnaíba e das nossas cidades vizinhas, que também precisam muito do nosso apoio, das nossas ações. E vale lembrar aqui que a PAI de Parnaíba, através do Centro de Reabilitação, ele não atende só Parnaíba, tá? Nós também atendemos aí as nossas cidades circunvizinhas, que formam a nossa planilha litorânea, né? Acredito que você mesma, Aline, tenha aprendendo paciente de cidades vizinhas, como Cocal dos Alves, dos Lopes, né? Caraúbas, enfim. E a gente está aqui de prontidão sempre para atender, tá bom? Então, a todos vocês que estiveram conosco até agora, eu falo demais, viu, gente? Mas, assim, quero agradecer a participação de todos, a quem interagiu conosco, a quem aprendeu hoje também conosco. O nosso muito obrigado de estar conosco até agora, tá? A todos vocês, meu muito obrigada. E a todos também, um ótimo dia do psicopedagogo, aos nossos amigos, nossos colegas de profissão.